ao conversar e dizer que há 600 milhões de árabes no Oriente Médio e 10,5 milhões de judeus formam a nação mais poderosa da região, as pessoas buscam uma explicação para isso. Por que ocorre? Bem, foram os Estados Unidos que fizeram isso, porque todos os judeus obrigaram os Estados Unidos a fazer isso, como se Israel não tivesse relação. E você diz, bem, Omã ou a Arábia Saudita tem mais dinheiro do que Israel, e eles são maiores. E por que eles não são a potência? Bem, eu não sei. Bem, eles estão ocupando Gaza. Bem, a Turquia ocupa 20% de Chipre desde 1973. Você se preocupa com isso? Eu não sabia disso. Então por que é sempre Israel? Hoje está comigo Victor Davis Hansen, historiador, autor best-seller e pesquisador sênior na Hoover Institution da Universidade Stanford. Ele passou décadas estudando como as guerras começam e como elas remodelam o mundo. Professor Hansen, as tensões com o Irã estão aumentando, mas ao mesmo tempo, grandes vozes da direita, como Tucker Carlson, Candace Owens e Megyn Kelly, estão se voltando contra Trump e até questionando o papel de Israel. Alguns dizem que isso é necessário, outros dizem que é um erro grave. Vou perguntar de forma simples: por que alguns dos maiores apoiadores de Trump agora estão contra ele e Israel por causa desta guerra? É uma pergunta interessante porque está registrado que eles apoiam cerca de 90% da agenda dele, seja o fechamento das fronteiras, por exemplo. Então, nesse caso específico, eles não só focaram nisso, mas fizeram disso o exemplo ou o ponto de virada de tudo. Em outras palavras, se ele não concordar com eles nesse ponto específico, então eles anulam todas as suas defesas conservadoras de uma vida inteira. Você está certo em perguntar por que isso parece inexplicável. Quero dizer, se ele tivesse, digamos, não sei, se ele tivesse dito, bom, eu não quero entrar nessa confusão sobre transgêneros, vou deixar isso para lá. Eles teriam feito o mesmo? Acho que não. Então, aparentemente, eu tenho que examinar o que eles dizem, não o que eu digo. Eles dizem que ele fez campanha pelo fim das guerras eternas, ou o que ele chamou de guerra sem fim, ou como eles chamam, mas isso foi definido pela aventura desastrosa de 20 anos no Afeganistão, pelos problemas de 8 anos no Iraque. E o mais próximo que vimos até essa guerra, quero dizer, foi uma ação pontual de um dia contra Soleimani e contra Bagdade. Foram cerca de 3 semanas bombardeando o ISIS. No caso de Maduro, foi um dia 26 horas. E a guerra de 12 dias foi para destruir as instalações nucleares em junho de 2025. Então agora já se passaram 6 semanas, 7 semanas, talvez. Estamos chegando a cerca de 52 dias. Houve, tragicamente, cerca de 13 soldados mortos. Não temos tropas terrestres lá. Os israelenses provavelmente mobilizaram cerca de 300 aeronaves. Eu não entendo como isso é visto como uma guerra sem fim, já que, na minha experiência, nunca vi uma guerra tão assimétrica. E eu acho que o que eles estão fazendo é confundir a sobrevivência do regime, por enquanto, com vitória, porque eles pensam, bem, por que você não acaba com isso? Mas há uma contradição ou paradoxos. Nós não queremos lutar essa guerra. Eu também não acho que você queira do jeito que lutamos em Fallujah ou em Helmand. Não queremos entrar em combate terrestre, ir de casa em casa, dar vantagem a eles e lutar a guerra jihadista deles. Às vezes é inevitável, como você percebe, e no sul do Líbano, mas no geral, os israelenses também evitam lutar assim, tiveram de fazer isso em Gaza. Os exércitos ocidentais não funcionam tão bem e abrem mão de muitas vantagens naturais. Então, nós fizemos uma guerra aérea. Se você faz uma guerra aérea e diz que vai destruir a capacidade do inimigo de fazer guerra, então você realmente não vai conseguir impor uma rendição incondicional, a menos que esteja disposto a arrasar o país inteiro, algo semelhante ao que a Rússia fez na Terceira Guerra Chechen ao destruir Grozny. Não faremos isso. Então, vamos tornar impossível que no futuro próximo, talvez por 5, 10 anos, eles travem guerra. Esse era todo o propósito da guerra, mas eles parecem pensar que, porque está sobrevivendo, nós somos impotentes e todas as cartas estão nas mãos do Irã. Mas a coalizão, quando quiser acelerar, pode. Se você simular qualquer tipo de cenário, agora eles estão enviando lanchas torpedeiras. Trump afirma que vai destruí-los se colocar em minas. Acho que ele deveria destruí-los caso abordem qualquer navio.
O que eles vão fazer? Eles dizem que têm depósitos secretos de mísseis. Eles vão cobrir o Golfo inteiro. Se fizerem isso, não terão mais pontes nem geração de energia. Então, a escalada é muito fácil da nossa parte. E em termos de risco comparável, é muito pequeno em comparação ao risco que eles correm. E tudo isso é paralelo ao fato de que eles estão perdendo, de acordo com as estimativas dele, algo entre 400 e 500 milhões por dia em receita e produção econômica. Isso não pode durar muito mais, mesmo sem retaliação. Então, tem que haver um motivo, e eu acho que um dos motivos é que tem que haver uma razão para esse apóstata, esses apóstatas de repente. E eu acho que eles sentem que eram íntimos do governo Trump. Eles eram frequentadores de Mar-a-Lago, eles tinham o número do celular dele, eles ligavam para ele. Quem conhece Donald Trump sabe que você não liga para ele nem vai atrás dele. Ele pode te ligar, mas é sempre nos termos dele como deve ser. Mas eu acho que Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon, Megyn Kelly e Tucker Carlson, todos achavam que tinham a atenção do presidente. E eles achavam que ele tinha que seguir a agenda MAGA, que era neo. Eles achavam que era neo-isolacionista. Nunca foi neo-isolacionista, era jacksoniano. Então ele acredita em dissuasão preventiva, seja eliminando, como eu disse, Bagdad ou Soleimani ou o grupo Wagner ou o ISIS ou Maduro. Há uma longa história que feels se ele sente que há uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e, numa análise de custo-benefício, ele pode fazer isso com pouco risco. Ele vai fazer. Ele fez isso com os Houthis. Mas eles acharam que iam fazer algo grande, que iam ter um confronto com ele, e isso é sempre um erro. Senhor presidente, o senhor traiu a promessa de evitar guerras opcionais no Oriente Médio. Esta é uma guerra sem fim. E você não faz isso com Donald Trump, e eles não esperavam o que ele fez. Ele partiu para o ataque e disse: acabou para você, eu terminei com você. Outra coisa é que, e eu não posso falar por todos eles, porque há diferentes níveis nessas pessoas. Eles não são todos Nick Fuentes ou Tucker, há diferentes níveis. Algumas dão apoio, algumas agem ativamente. Mas havia uma sensação de que o clima no Partido Democrata é claramente anti-Israel, antissemita. Todo o partido está impregnado disso. E eles sentem que as instituições, não o poder político ou militar, mas o poder cultural dos Estados Unidos, são democratas e de esquerda e estão se movendo nessa direção. Estou falando do LA Times, Washington Post, New York Times, Atlantic, PBS, NPR e dos telejornais das grandes redes. Toda essa cultura agora é anti-Israel e até as universidades são antissemitas. E eles sentem que é para aí que as coisas estão indo, e o que quero dizer com isso é que agora Tucker está recebendo Jeffrey Sachs, e agora pessoas da esquerda estão elogiando essas pessoas. E eu acho que eles sentiram que estavam isolados e que tinham assumido um risco ao se identificarem com Trump. E eles não fizeram o que queriam, e achavam que tinham mais influência sobre ele do que realmente tinham, e fizeram exigências a ele, o que foi suicida. E eles sentiram que o clima do país estava indo nessa direção e que iriam se aproveitar desse movimento. E também, e isso aconteceu, agora eles estão sendo elogiados pela esquerda. A esquerda, na verdade, se você olhar esses blogs de esquerda, eles estão dizendo que Megyn Kelly, Tucker e Steve Bannon, talvez não Fuentes e Candace, mas todos eles têm bons argumentos a apresentar. Eles estão sendo usados quase como se fossem o proverbial idiota útil. Então, há muitas motivações, mas acho que eles estão seguindo nessa direção. E se você apoia Trump nos Estados Unidos, você se identifica com as classes médias, as classes trabalhadoras, muitas vezes a classe trabalhadora branca, mas também a hispânica. Não é uma questão racial, mas você não se identifica com os centros de poder cultural. E de maneiras muito insidiosas, eles podem te atacar. Eles podem criticar seu livro de forma dura ou injusta. Eles podem te atacar indiretamente. Eles podem divulgar suas informações pessoais na internet. Eles podem te cancelar. E isso se torna um fardo para algumas pessoas, aparentemente. Eles querem deixar de ficar de fora. Acham que já fizeram o bastante e não receberam o suficiente de Trump. Não fui a Mar-a-Lago o suficiente e agora desistiram dele. Talvez outras pessoas valorizem meus talentos. Agora descobrem que formam uma aliança improvável com a esquerda. É estranho. Eu conhecia todas essas pessoas, algumas muito bem,
E foi um grande choque. Aconteceu de repente. No caso do Tucker, participei do programa dele por 7 anos, toda segunda à noite. Nunca vi isso. E então, de repente, começamos a ver Darrell Cooper, o maluco da Segunda Guerra Mundial, e depois víamos aquele prefeito louco em Belém. E aí começaram a aparecer indícios. E quanto mais isso aparentemente fazia sucesso ou ganhava notoriedade, acho que agora 70% dos programas dele são sobre Netanyahu ou Israel. E isso é preocupante porque diminui o nível do que é aceitável. E agora estamos meio que em um clima dos anos 1930, onde temos os padres Kauflin e os Lindberghs dizendo que os judeus vão nos levar para a Segunda Guerra Mundial. Isso exige que todos se manifestem sobre o assunto. Se você perguntar para essas pessoas, como eu já fiz, e já tive discussões com elas, por que vocês não focam no Golfo? Não acredito que o Conselho do Golfo das Seis Nações nos envolveu nessa guerra. Mas se você argumentar que alguém fez isso quanto ao dinheiro dado às universidades e ao investimento estrangeiro, normalmente um país para o qual damos dinheiro não tem tanta influência sobre nós quanto os países que nos dão dinheiro. E eles nos deram bilhões de dólares. Eles estão falando sobre um investimento estrangeiro de longo prazo de 10, 11 trilhões de dólares. Eles deram centenas de milhões de dólares para universidades. Temos programas de estudos do Oriente Médio que são claramente anti-Israel em todos os Estados Unidos. Então, por que você não diz, bem, estamos no Golfo agora para proteger a Arábia Saudita, Omã, Catar, dadadada, mas ninguém usa esse argumento. É só Israel. Então, isso levanta a questão: por que Israel e não esses outros atores nefastos nas sombras? E a resposta é bem óbvia. É uma praga antiga do antissemitismo. Essa é a minha crença. Agora, falando de Tucker Carlson, ele disse recentemente esta semana que acredita há décadas que a relação entre os Estados Unidos e Israel era prejudicial, mas a guerra com o Irã o forçou a se manifestar. Você acha que isso é uma preocupação legítima ou apenas uma má interpretação? É sobre proteger os interesses americanos? Ou, como dissemos, ele entende totalmente errado o papel de Israel? Ele está entendendo errado, mas é muito inteligente. Eu o conhecia bem. Então tem que ser uma distorção deliberada, porque se você se baseia em evidências e diz isso, os últimos 7 presidentes disseram que seria intolerável se o Irã tivesse capacidade nuclear, e agora nós soubemos depois que os mísseis deles foram subnotificados, eles podem alcançar 4.000 quilômetros, todas as capitais da maior parte da Europa Ocidental, e segundo relatos eles tinham enriquecimento suficiente para fazer 11 bombas em pouco tempo, se não tivéssemos feito isso. Eles mataram mais americanos que qualquer outro grupo terrorista. Eles bombardeiam embaixadas, bombardeiam quartéis, matam americanos específicos, fazem ameaças de matar o presidente. Eles queriam explodir o embaixador saudita em Washington. Eles fazem essas coisas nefastas, como usar cargas moldadas. Estive 2 vezes no Iraque acompanhando tropas, e tudo o que você ouvia dos comandantes americanos no Iraque era: por que ninguém impede que essas cargas moldadas venham do Irã para armar a resistência ou as insurreições? E o mesmo acontece no Afeganistão. A ideia de que eles não representavam uma ameaça iminente é ridícula. Todo presidente queria colocar o guizo no gato, mas não tinham coragem. Uma das coisas estranhas sobre isso era que o Irã tinha uma reputação imerecida de formidabilidade militar. Eles diziam: bem, você pode entrar no Iraque e no Afeganistão, você pode bombardear a Líbia, você pode fazer todas essas coisas, mas não toque no Irã. Esse povo é louco. 93 milhões de pessoas. Eles possuem a maior marinha do Oriente Médio, milhares de membros e um anel de fogo de grupos aliados. E ninguém em sã consciência olhou para a situação de forma empírica, onde eles realmente nunca travaram uma guerra convencional contra ninguém. E quando fizeram, um país com metade da população deles, o Iraque, quase venceu. Quero dizer, foi um impasse entre 1980 e 1988, o Irã não impressionou ninguém. Então, muito disso, né, uma vez eu acho, Israel e os Estados Unidos destruíram esse mito de invencibilidade e mostraram que era vazio e humilhante. Esse país, e fizeram isso com pouquíssimas perdas. Todo o establishment ficou simplesmente perplexo. O que aconteceu? Bem, o acordo com o Irã, eles estão tentando dizer agora que o acordo com o Irã pode voltar.
e eles estão simplesmente perplexos e dizendo as coisas mais ridículas. Eles estão vencendo. É absurdo. É a situação mais assimétrica que já experimentamos. E quando o Tucker diz, bem, eles estão sobrevivendo, bem, eles estão confundindo sobrevivência com derrota. A única razão pela qual esse regime existe é essa. Israel e os Estados Unidos decidiram que não querem enviar tropas terrestres para o Irã, marchar até Teherã, tirar essas pessoas do poder e depois fazer como no Iraque ou no Afeganistão, ficando lá e sendo alvos de tiros enquanto tentam trabalhar com um novo governo. Eles disseram: não, vamos lutar essa guerra de acordo com os padrões ocidentais de poder de fogo e poder aéreo, e nós não vamos necessariamente conseguir determinar o tipo de governo ou, quando esse regime cair, o tipo de governo que vai substituí-lo. Mas vamos garantir que vamos humilhar e destruir tanto a capacidade deles de fazer guerra que vamos preparar o terreno para que possa haver uma mudança gradual. Alguém pode fazer isso depois. Mas esse não é o nosso objetivo principal. Esse é o nosso desejo, mas não vamos repetir o que houve em Fallujah ou na província de Helmand desta vez. Todos disseram: eles ainda estão lá e têm barcos. Mas se alguém analisar e dissecar a situação e olhar para o status exato da marinha deles, das defesas aéreas, da força aérea, do comando deles, pode ver que eles sofreram uma derrota de proporções catastróficas. Investimento de 50 anos, investimento de 47 anos, provavelmente meio trilhão de dólares em arsenais militares e infraestrutura. O complexo nuclear militar industrial foi arrasado. E não acabou, porque se eles continuarem tentando enviar barcos para o Golfo, tenho certeza de que ou se continuarem ameaçando Israel ou os estados do Golfo com mais mísseis. Tenho certeza de que Trump será forçado ou terá que agir. Tenho a impressão de que da próxima vez que agirem será ainda mais catastrófico para o Irã que no primeiro ciclo. Agora, Israel é um ativo estratégico para os Estados Unidos. Tipo, se os Estados Unidos não tivessem Israel como aliado, o que realmente mudaria? Por que Israel é julgado de modo diferente dos demais aliados dos Estados Unidos? Bem, podemos responder a essa pergunta de várias maneiras. Israel tem 300 aeronaves de combate de linha de frente, tem os melhores pilotos. Como americano, não posso dizer que são melhores que os dos Estados Unidos, mas são comparáveis aos pilotos americanos. Eles têm mais aeronaves do que a Alemanha. Eles têm mais aeronaves do que o Reino Unido e têm mais aeronaves do que nossos amigos. Esses são nossos três principais potências da OTAN. Eles usaram tudo isso nesse esforço e eles aproveitaram. Nós analisamos alvos difíceis, alvos militares. Não que houvesse uma sobreposição, mas eles deram o passo mais controverso de eliminar pessoas individualmente. E então, se tivéssemos feito isso, talvez também conseguíssemos, mas estaríamos travando uma enorme batalha política com a esquerda que diria: vocês estão praticando assassinato. Eles foram lá e fizeram isso, e isso foi de enorme ajuda. Os 6 estados do Golfo, do Conselho do Golfo, têm 600 aeronaves de combate. Nenhum deles realmente entrou no espaço aéreo iraniano. Eles queriam essa guerra tanto quanto nós, ou tanto quanto Israel, se não mais. Mesmo com uma força aérea 2 vezes maior que a de Israel, eles não quiseram arriscar a retaliação e acabaram recebendo-a assim mesmo. Então, pelo padrão militar, Israel tem sido excelente. É o único governo democrático e consensual da região. É o único país ocidental da região. E quando damos dinheiro para ele, o dinheiro é reciclado e 80% das compras de armas com esse dinheiro vem de empresas americanas. Eles fazem adaptações em aeronaves de combate, em armas dos Estados Unidos. Essa troca de experiências melhora a eficácia dessas armas. Eles compartilham informações de inteligência conosco. Reconhecemos que nenhum país tem objetivos estratégicos idênticos. Israel é um país próximo e vulnerável ao problema no Oriente Médio, e nós somos um país distante e mais seguro do que Israel. Então, obviamente, as ameaças, elas sempre parecem mais existenciais para Israel do que para nós. E isso é uma consequência natural. Tucker e o grupo interpretam isso errado. Eles acham que, porque Israel tem uma ameaça existencial bem na sua porta e tem uma população de menos de 11 milhões de pessoas, eles não levam isso em consideração. Eles pensam: por que se preocupar com isso? Por que Israel é tão paranoico? Se fôssemos nós no lugar deles, também seríamos paranoicos.
Temos 340 milhões de pessoas e estamos a 10 mil quilômetros de distância. E nós temos 2.500 ou 3.000 aviões de combate e 11 grupos de porta-aviões. Então, há uma diferença aí de percepção, é só porque Israel é muito mais vulnerável. E Israel tem sido ameaçado, voltando à suposta declaração de Rafjani de que era um país que poderia ser destruído com uma única bomba. Israel tem sido ameaçado há 30 anos com aniquilação nuclear. A cada 5 anos, Ahmed Genajad, Rafsanjani ou outros diziam: Gosto da ideia de Israel, pois reúne metade dos judeus do mundo em um só lugar e seria possível eliminá-los com uma bomba. Falaram coisas assim. Então, eu não sei. Acho também que existe um pouco, como é comum no antissemitismo, de inveja ou ciúmes. Eles veem que Israel se destaca no Oriente Médio e se destaca tanto que, quando é atacado e responde, sua resposta é tão letal e tão mortal que eles quase sentem que Israel deveria agir segundo as regras do Marquês de Queensberry. Por que você não amarra uma mão nas costas e aceita algumas perdas para equilibrar as coisas? E isso se transfere para a excelência intelectual e financeira judaica nos Estados Unidos, 3% da população. E de vez em quando esses caras baixam a guarda e dizem, sabe quantos judeus estão em Wall Street ou quantos. E isso não é muito americano. Nós sempre tivemos o tipo bom de inveja. Os europeus tinham o tipo ruim, eles eram invejosos de forma negativa, tentando destruir alguém que era bem-sucedido. A nossa sempre foi a boa, vamos imitá-los e seguir esse padrão. Mas existe esse elemento de que os judeus têm um desempenho acima da média em relação ao seu grupo demográfico, e Israel também se destaca naquela vizinhança que é tão perigosa, e eles sentem que estão por cima, ou que deveriam desacelerar e deixar todo mundo alcançá-los e tudo mais. Tudo isso está acontecendo agora. Eu não achei que veria isso fora da esquerda. Mas a esquerda tem uma espécie de Cérbero, né? Um monstro de três cabeças. Eles têm a diversidade, a equidade e a inclusão, e o islamismo agora com Mondami e outros em Michigan, e também o socialismo. E todos os três são multiplicadores de força entre si. Então Israel é supostamente um país branco. É meio que um invasor capitalista, neocolonial e colonizador. É anti-islâmico, é culpado de genocídio, e é aí que a esquerda está agora. E isso também alimenta algumas das coisas que Kandak e Tucker dizem. Se você olhar para a influência real deles e as pesquisas, eles não parecem ter grandes audiências, mas também não parecem ter o efeito de mover o Partido Republicano nessa direção específica. E pelo que sabemos, toda vez que alguém entra em uma briga com Trump, uma troca pessoal, e há vários motivos que não podemos entrar agora. Poderíamos passar o programa inteiro nisso, mas eles perdem. Eles perdem. Marjorie Taylor Greene não está mais no Congresso e depende da CNN para aparecer, já que mais ninguém a convida. Só chamam ela para falar de certos assuntos para criticar Trump. E a mesma coisa vai acontecer com Tucker mais cedo ou mais tarde. Isso acontece com todos eles também. Agora, você disse que o Irã tem três opções: ceder, escalar ou enrolar. Qual caminho eles estão seguindo agora? Eles só estão repetindo a mesma enrolação? Como você acha que isso vai acabar? Bem, eles foram passados para trás. Eles acharam que seriam espertos com o bloqueio do Golfo e que os importadores asiáticos na Europa e a esquerda americana colocariam tanta pressão no Trump que ele cederia ou recuaria. Trump apenas disse que é uma boa ideia. Vocês bloqueiam todos os navios, mas fazem isso ao contrário. Temos o poder, vocês não. Vamos usá-lo para permitir todos os navios, menos os de vocês. É aí que estamos. Agora é decidir se queremos explodir esses barcos pequenos. Acho que deveríamos e que vocês vão fazer isso. Mas estamos em um momento de estagnação, porque somos muito divididos, não sabemos quem vai nos representar. Talvez, de certa forma, a gente vá para o Paquistão. Talvez a gente não vá para o Paquistão. De certa forma, lá atendemos às suas exigências, mas depois repensamos e não cumprimos. O estreito às vezes está aberto, às vezes não. É isso que eles fazem. E eles estão fazendo isso porque acham, e estavam errados sobre isso, que o preço do petróleo ou o mercado de ações seria tão afetado que haveria todas essas pressões estrangeiras e internas sobre Trump para que ele cedesse. As eleições de meio de mandato, antes a 8 meses, agora estão a 6 meses de distância.
Os iranianos ouvem o senador Murphy repetir a propaganda de que 12 navios saíram, o que não ocorreu, e acham isso incrível. Ou Tom Friedman diz que preferia ver o Irã vencer do que Trump receber o crédito por derrotá-los. Ou você vê Tim Waltz chamar todo o esforço de fascista enquanto fala para um grupo de socialistas comunistas na Espanha. Então eles assimilam isso e concluem que, se conseguirem apenas sobreviver, alguém vai cancelar tudo e as pessoas no Oriente Médio vão dizer: você enfrentou o poder combinado de Israel e dos Estados Unidos. E essa estratégia talvez tivesse funcionado se eles não estivessem em má situação antes da guerra e não tivessem sofrido provavelmente centenas de bilhões de dólares em danos militares e econômicos. E, finalmente, os Estados Unidos realmente impuseram esse bloqueio. Eles estão perdendo 400 milhões por dia em atividade econômica e agora estão sendo excluídos do sistema bancário. Então, todas essas pessoas que têm parentes expatriados, espalhados pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, suas casas, seus carros, seu dinheiro, tudo isso vai ser bloqueado. Isso já os afeta. Não acho que consigam continuar por muito mais tempo. E se eles continuarem, nós podemos, a qualquer momento que quisermos, deixar as pessoas confusas. Elas pensam: bem, vamos ter que entrar em outra guerra de novo. Não, você não precisa entrar em outra guerra. Você só diz: vocês têm 500 pontes, 2 vão ser destruídas amanhã se vocês continuarem. Vocês têm 150 usinas de energia. Vamos focar nas que menos impactam as pessoas, mas talvez precisemos atingir 2 ou 3. Você pode fazer isso para sempre, se quiser. E os israelenses podem fazer o mesmo, ou eles podem, nós ou os israelenses podemos dizer, sabe, não sentimos que o islâmico corpo da guarda revolucionária é interlocutor legítimo, mas vamos atacá-los porque são criminosos e terroristas. Podemos fazer isso. Então eu não acho, não vejo como eles estão em uma posição invejável de forma alguma. E Trump está muito confiante de que pode conseguir isso sem tropas terrestres. Dizem: você precisa ir à Ilha Karg e enviar os fuzileiros navais. Lá estará cheia de armadilhas e drones. Ele não precisa fazer isso. Tudo o que ele precisa fazer é dizer que ninguém vai poder usar. Se chegarmos a esse ponto, eu vou bombardear todos os estaleiros, todos os guindastes, todas as instalações portuárias. Vou manter os tanques de armazenamento para que, se o regime mudar, eles tenham um oleoduto para o continente e possam consertá-lo rápido. Mas não vai servir para os chineses ou para qualquer outra pessoa que queira. Então existem todas essas opções. O grupo do Tucker e a esquerda é meio que algo orwelliano, ou como Alice através do espelho. Tudo está invertido. Nunca vi nada parecido. Eu conseguia ver o Vietnã e percebia que estávamos em um impasse no Iraque e no Afeganistão, mas isso aqui é tão diferente. É mais parecido com a campanha na Sérvia. Foram 72 dias de bombardeio em que perdemos 4 ou 5 aviões, mas nós. A administração Clinton realizou 80% dessas missões e eles destruíram todas as pontes no rio Danúbio. Quando Milosevic não cedeu, atacaram suas usinas de energia, deixando uma cidade de 1,5 milhão de pessoas no escuro toda semana. Mesmo assim, a esquerda dizia que isso seria crime de guerra, mas incentivou quando aconteceu. O mesmo na Líbia, bombardeamos Gaddafi. Não sei por que fizemos isso. Ele vivia um momento reformista, passando o poder à próxima geração de Gaddafis, que não eram bons, mas eram possíveis de negociar. Bombardeamos por 7 meses, arrastados por França e Alemanha. E a mesma coisa, acabamos fazendo 80% das missões. Isso retoma sua pergunta sobre o valor dos aliados. Eu não sei por que as pessoas criticam Israel por nos arrastar para conflitos, sendo que eles nos arrastaram para a Sérvia, eles nos arrastaram para a Ucrânia, eles nos arrastaram para a Líbia. Nós bombardeamos estações de televisão, bombardeamos instalações portuárias, bombardeamos navios, e todos esses bombardeios foram feitos por presidentes de esquerda. A França nos ligou durante 20 anos e disse: não conseguimos tirar os islamistas do Chad, nossa ex-colônia, a menos que vocês abasteçam nossos aviões, nos deem logística, nos reabasteçam. Thatcher ligou para Reagan e disse: vamos recuperar as Malvinas, mas precisamos de 2 milhões de galões de combustível, precisamos de reabastecimento dos mísseis Tomahawk e Hellfire, inteligência e reconhecimento fotográfico. Precisamos que seus submarinos localizem os submarinos argentinos. Além disso, queremos um porta-aviões dos fuzileiros navais de prontidão caso percamos o nosso. Precisamos disso.
E fizemos tudo isso em nosso hemisfério para grande desgosto e raiva de nossos vizinhos de língua espanhola. Sobre os aliados, muitos estão irritados, mas além do grupo conspiratório, há insatisfação com a Espanha por negar nosso acesso ao espaço aéreo em base conjunta da OTAN. Eles estão bravos com a Grã-Bretanha por Diego Garcia, estão bravos com a Alemanha por dizer a todos que esta é uma guerra ilegal, estão até irritados com Maloney por proibir nosso pouso na Sicília. Tudo isso poderia ter sido feito de forma discreta, sem anúncios. Ligue para Trump e pergunte: o que precisa, senhor presidente? Este é um inimigo comum. Estamos ao alcance dos mísseis. Só pedimos que não conte o quanto ajudamos. Fora isso, tudo certo, e tudo teria ficado bem. E é isso que Israel fez. Ninguém nos Estados Unidos sabe até que ponto aviões americanos estão baseados em Israel e como eles estão operando com Israel. Israel mantém isso em segredo. Mas se Israel dissesse, sabe, vocês não podem usar nosso espaço aéreo, isso seria absurdo da parte de um aliado. E então é quando você chega nesses impasses lógicos, onde você tem uma pergunta e não há uma resposta racional. Exceto uma antipatia profunda por Israel por causa do seu sucesso e do seu poder. E sabe quando você conversa com as pessoas e diz que há 600 milhões de árabes no Oriente Médio e 10,5 milhões de judeus são a nação mais poderosa de toda a região, então elas precisam encontrar uma razão para isso. Por que isso acontece? Bem, foram os Estados Unidos que fizeram isso. Todos os judeus fizeram os Estados Unidos fazerem isso como se Israel não tivesse relação, sabe? E você diz, bem, Oman, Oman ou a Arábia Saudita tem mais dinheiro do que Israel. E eles são maiores. E por que que eles não são a potência? Bem, eu não sei. Bem, eles estão ocupando Gaza. Eles estão ocupando, bem, a Turquia está ocupando 20% de Chipre desde 1973. Você se preocupa com isso? Eles tomaram toda a parte norte da ilha. Ah, eu não sabia disso. Então, por que que é sempre Israel? É a seletividade da raiva deles, que é o indicador, o barômetro do que os motiva. Professor Hansen, agradeço muito pelo seu tempo. Isso foi extremamente útil e esclarecedor. Essa foi uma conversa incrível, e eu agradeço. Espero que o senhor esteja bem. Sei que teve alguns desafios recentes de saúde, então desejo força e saúde contínuas. E mais uma vez, obrigado por falar comigo. Muito obrigado. Bem, obrigado. Mande um alô ao seu público e não desanime. Existem muitos apoiadores de Israel e dos Estados Unidos. Os apoiadores de Israel são quietos e racionais, e os que odeiam Israel são barulhentos e irracionais, mas acho que eles ainda estão em minoria. Obrigado. Obrigado.